Deus criou todas as coisas. E Deus não tem carência de nada. Mas Ele criou todas as coisas, mesmo não precisando. Ora, Deus não precisava criar a terra. Deus não precisaria, como diz o salmista, soprar para criar os anjos, porque os anjos foram criados através do sopro de Deus. Diferentemente do homem, que Deus nos formou e depois soprou, a Bíblia vai falar que Deus primeiro fez o homem e depois Ele criou o homem. Fez porque Ele nos fez da argila, do pó da terra, e criou porque Ele emanou o seu sopro em nós, o sopro da vida. Mas Deus não precisava de nada disso, porque Ele é completo, porque Ele tem todas as coisas, Ele tem todo o poder. Ele não precisava, por exemplo, criar os serafins que Isaías viu. Os serafins, que são os anjos de fogo na tradução, e são os anjos que voam ao redor do trono de Deus, cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus não precisava criar esses serafins para ficar o adorando todos os dias, todas as horas, todos os momentos, por toda a eternidade. Porque Deus é perfeito, Deus é completo, e Ele tem todas as coisas, Ele é todo poderoso. Deus não precisava criar o arcanjo Miguel para proteger o céu, para proteger algo que às vezes a gente pensa: vai proteger quem? De quê? Que portão é esse que o salmista no Salmo 24 vai dizer que tem que ser levantado um portão no céu para que Jesus entre, para que Ele adentre e fale com João em Apocalipse capítulo 5. Deus não precisava de nada disso, porque Ele é completo, porque Ele é tudo, porque Ele estava no início, no meio, no fim. Ele está aqui ontem, hoje e amanhã. Ele é permanente em todos os cantos. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a adoração. E já havia um louvor da irmã Luana Rodrigues, salvo engano o nome dela, que diz assim: Deus não procura talentos, Deus não procura adoradores. O que Deus quer, Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. E quando nós ouvimos isso, eu fico pensando: o que Deus quis quando decidiu nos criar? Ou o que Deus quis quando decidiu criar louvor no céu, como está lá em Ezequiel capítulo 28, na queda do anjo do louvor? E quando ele vem aqui para essa terra e ele começa a criar, em Gênesis capítulo 1 verso 2, ele diz: haja luz e houve luz. E ele começa a criar todas as coisas. E de repente, depois de já ter criado no céu, depois de já ter tido um problema lá com Satanás, depois de já ter visto algo acontecer com a sua criação primária, ele vem para a terra para criar, e cria muitas coisas. Ele dá ordem para que a terra crie os vegetais, os animais, mas de repente Ele nos cria homens, Ele cria mulher, Ele faz a raça humana vir à existência. E nós começamos a ler a Bíblia e começamos a pensar, pelo menos eu penso, pelo menos o Espírito Santo me leva a pensar sobre isso. A minha mente caminha por esse pensamento, que é: porque Deus nos fez, porque Deus nos colocou aqui, porque Deus nos trouxe para D14, porque Deus nos deu um casamento, porque Deus nos deu essa vida, para o que estamos aqui? E quando nós caminhamos na Bíblia e nós vamos ver toda a história da Bíblia, nós vamos ver desde o Pentateuco, desde os livros proféticos, desde os salmos, desde os livros poéticos, desde os evangelhos, desde as cartas, desde o livro do Apocalipse, desde todas as coisas, nós vamos ver sempre um princípio que Deus faz e quer praticar em toda a palavra do Senhor, que é relacionamento. Deus sempre quis ter uma criação para Ele se relacionar. Deus sempre quis se relacionar com aquilo que Ele criou. E aqui não é um desejo de relacionamento por sentir falta de algo. Ele simplesmente fez porque quis. Ele quis criar algo para se relacionar. E aí Ele cria o homem e a mulher para se relacionar com esse casal, com essa criação dele. Quando Ele cria o homem e a mulher, a Bíblia vai nos falar que o desejo de Deus, ou que a vontade dele, e que aquilo que Ele sempre fazia era vir à terra, se relacionar e caminhar com os homens, falar com Adão, falar com Eva. E o Gabriel mencionou aqui que certa vez ele veio, eles estavam escondidos e o Senhor falou: onde vocês estão? Adão, vem aqui, Adão.
eu quero ter o meu momento de conversa com você. E de repente ali o homem anuncia, o homem confessa o seu pecado a Deus, a mulher juntamente confessa o seu pecado ao Senhor, eles sofrem a punição por isso. E talvez nós pensávamos, ou poderíamos pensar, pronto, agora acabou o relacionamento. Deus foi enganado, Deus foi traído. O homem, criação de Deus, deixou Deus de lado quando decidiu dar voz à serpente, quando decidiu dar voz ao inimigo. Agora acabou. Deus não quer mais saber do homem. Deus não quer mais saber dessa raça pecadora que só deseja fazer aquilo que quer. Todavia, quando nós caminhamos no Gênesis, quando nós caminhamos no Êxodo e quando nós chegamos no Apocalipse, nós vamos perceber que desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre quis se relacionar com a sua criação. Ocorre que esse relacionamento sempre foi pautado por ordens de Deus. Esse relacionamento sempre foi pautado por mandamentos de Deus. Deus nunca aceitou se relacionar com a sua criação de qualquer maneira. Deus nunca aceitou se relacionar com o homem, se relacionar com a mulher, se relacionar com Israel, ter contato com o seu povo, sendo que o seu povo estivesse de qualquer maneira. Então nós vamos ver na Bíblia que por todo o caminhar do que está escrito aqui, Deus sempre diz: eu quero me relacionar com vocês, mas eu tenho um modus operandi, eu tenho um modo de conduta que eu desejo que vocês tenham. E quando nós vamos caminhando pela Bíblia, diversos ensinos e ordenanças de Deus são colocados para o povo de Israel, princípios, ensinos aplicáveis àquele povo. Aplicáveis por quê, irmão Lucas? Porque o relacionamento de Deus, ele é pautado em como se fosse um casamento. Por que como um casamento? Porque em um casamento, um homem e uma mulher, para se relacionarem, eles têm que se adequar um ao outro. Eles têm que conviver em comunhão. O homem precisa querer agradar a sua esposa precisa querer agradar o seu marido, e por aí vai. A vida de relacionamento é sempre assim.